Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus esteja fortemente em sua vida, rica e abundantemente, e que a revelação do Espírito possa lhe revelar, através das visões de águia que extraímos do livro Para Quem Não Desistiu de Viver, possa brilhar em sua vida e tornar uma arma poderosa em seu ministério, em seu caminho, em nome de Jesus. Enquanto nos preparamos para a chegada do novo livro, do estudo do novo livro, Mentes Negativas Anulam a Fé, um livro tremendo que eu vou comentar daqui a pouco, nós estamos finalizando as visões de águia. Cada visão de águia, contida no início de cada capítulo do livro Para Quem Não Desistiu de Viver, é uma chave espiritual que precisa ser analisada. E depois da aula, medite. Pegue cada frase que você vai anotar, que você viu no livro, que você marcou, e aplique em sua vida. São instrumentos poderosos. Como disse a nossa apóstola na última oração da madrugada, o conhecimento você adquire, mas a sabedoria Deus dá. Agora, para chegar até a sabedoria, é preciso aprender, é preciso buscar, ter fome e sede deste conhecimento, desta palavra divina de Deus, que Deus revelou ao nosso apóstolo e agora é revelado a você de uma maneira muito forte. Mas antes de qualquer coisa, vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço por esta aula. Agradeço por estarmos juntos aprendendo as visões de águia. Pois águia é todo aquele que assume a posição de ataque, que assume a posição de supremacia nos dada por Deus. A supremacia sobre os inimigos, sobre os problemas, dominando com a graça e o poder do reino dos céus, que foi colocado por Jesus para que possamos viver, iniciando aqui na terra, uma vida próspera e feliz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos lá? Visões de águia, parte 2. Semana passada nós começamos as visões de águia. E preparação para o novo livro, Mentes Negativas Anulam a Fé. Esse livro é tremendo. E uma prévia do livro, eu não vou ler aqui as páginas do livro ainda, vamos estudar isso quando a gente começar o estudo do livro. Provavelmente será no dia 12 de junho. Agora todos nós estamos focados no dia 1º de junho, onde a dança profética vai acontecer, os atos proféticos acontecerão em Manaim, a unção de Débora, e muitas caravanas estão sendo formadas, e as pessoas, inclusive, já estão se organizando até para a viagem para a festa da Santa Ceia, a grande festa da Santa Ceia, do ministério da Santa Ceia, onde a estola púrpura será entregue aos ministros da Santa Ceia. É muito forte, o reino dos céus ele não para. Enquanto a gente estamos todos focados nas atividades e no que está para acontecer, a gente vai preparando. Enquanto a gente não tem a confirmação ainda, vá se preparando, já está quase que certo, dia 12 de junho, nós já vamos começar o estudo do livro. Não é um curso, é um estudo. Um curso, ele tem um determinado tempo, ele tem uma programação, ele tem um certificado no final. Este estudo, a gente pode até depois olhar a questão do certificado, mas o importante é o aprendizado que você vai ter, o treinamento espiritual que você vai ter no seu ministério, na sua vida. O livro Mentes Negativas Anulam a Fé é uma mudança de pensamento, é uma mudança de paradigma. Observe aqui, essa é uma prévia do livro Mentes Negativas Anulam a Fé. E a grande lição que ele já começa trazendo é: desistir nunca, retroceder jamais. Você já deve ter ouvido falar isso, já deve ter ouvido essa frase.
Mas o interessante não é apenas o que você ouviu, o que você já leu. É como aplicar esta frase em sua vida, não deixando que seus sentimentos dominem a sua mente, usando a força mental para tomar as decisões que contrariam os sentimentos do coração. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele nos fala que nós devemos transformar a nossa mente, renovando a nossa mente. E é um culto inteligente, é uma ação racional e inteligente, onde você começa pela lógica do pensamento e entra na lógica de Deus através da revelação do Espírito. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa ela entra numa dimensão diferente da que ela vive, ela passa a enxergar as coisas também de uma maneira diferente. Um senhor que era viciado na bebida alcoólica há quase 10 anos, ele disse que começou a beber devido a alguns traumas e tristezas que passou na vida sentimental. Ele teve muitas decepções e achou na bebida uma forma de esquecer o sofrimento que vivia. Agora, depois de liberto, ele olha o quanto ele perdeu na vida, porque agora ele está numa outra dimensão. Só que não para. À medida que ele foi liberto, ele entrou também numa outra dimensão, a dimensão de ser útil à obra de Deus, fazendo bem aqui na terra. E se tornou um diácono, um homem que hoje luta para servir a Deus, fazendo o melhor. E agora, ele está vendo na oportunidade de abrir células, de fazer células, uma oportunidade de fazer algo maior ainda, uma outra dimensão, onde ele não vai ser apenas aquela pessoa que recebe a bênção e abençoa quem está próximo. Não, ele vai agora cumprir o ide de Jesus, indo ao encontro daqueles que precisam e que um dia, como ele era, essas pessoas vão ser alcançadas e libertas. E vai estar produzindo frutos e recebendo uma limpeza cada vez maior. Então, à medida que você vai evoluindo, você entra numa dimensão diferente. Encare agora uma criança. Como uma criança vê o mundo? A criança, quando ela vê um problema, logo ela sabe, ela precisa do papai para resolver. Precisa da mamãe, porque isso aqui eu não dou conta. É uma dimensão. Quando ela chega numa idade onde ela percebe que ela pode resolver sozinha, que ela não precisa do papai e da mamãe para fazer determinadas coisas simples, ela já está numa outra dimensão. Aí ela vai crescendo e vai tendo seus filhos. Agora é a dimensão de cuidador. Percebe que são etapas diferentes? Neste livro nós vamos aprender a, dentro do pensamento diferente, entrar em dimensões diferentes. E não deixar que aconteça o que acontece com muita gente. Como aqui diz, não se deixe levar pelo seu coração. Ele é corrupto, é dominador das mentes fracas e envelhecidas pela falta de renovação espiritual. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu já ouvi muito a frase, deixe o seu coração te guiar. O coração, ele é dominado pela paixão e é dominado por sentimentos. E os sentimentos, eles mudam a cada momento. Quando você recebe uma notícia triste, como você fica? Ah, eu fico feliz? Não, você fica triste. Quando você recebe uma notícia de alguém que está te prejudicando, você fica com calma ou você fica com raiva? É claro, um sentimento de raiva. Quando você fica no momento onde acontecem coisas boas, você fica feliz. E é importante tomar cuidado. Inclusive, é uma das regras que a gente aprende quando aprende a dirigir na autoescola, que eles dizem bem, quando estiver alterado emocionalmente, não dirija. Por quê? Porque uma pessoa que ela está com muita raiva no volante, ela acaba acelerando mais do que deve. Ela tem movimentos bruscos, e ela acaba cometendo acidentes. Por quê? Porque nesse momento os sentimentos são à flor da pele, estão à flor da pele. E nesta hora você precisa compreender que dentro da visão e da renovação espiritual, você
vai dominar seus sentimentos justamente para não tomar a decisão errada debaixo de um sentimento ruim, de um sentimento triste, de um sentimento de raiva, ou até mesmo um sentimento de alegria. Sabe a pessoa que está alegre e ela está tão feliz que ela vai aceitando tudo e ela diz sim para tudo? Peraí, não é o seu coração, não são suas emoções que dominam, mas a sua mente guiada pelo Espírito de Deus. Isso é que vai fazer a diferença na sua vida. E isso passa por duas palavras muito importantes que o livro vai tratar: conhecimento e disciplina. As duas palavras que vão marcar muito este livro. E se você tiver o conhecimento e não tiver disciplina para seguir sua vida, fazendo certo, com certeza vai dar errado. Se você fizer certo, vai dar certo. Observe na imagem um homem subindo uma escada. Ele sabe que precisa subir, conhecimento. Só que ele precisa ter disciplina para subir cada degrau. Se ele parar no meio do caminho dizendo estou cansado, ou então falar assim, eu vou voltar atrás, ele não está tendo a disciplina de obedecer o conhecimento que deu a ele a certeza de que lá em cima, lá no alto, ele vai conseguir o que quer. Então não adianta você conhecer e saber que precisa orar se você não ora. Não adianta você saber que precisa jejuar, ou sacrificar, ou devolver o dízimo, ser fiel a Deus, receber a Santa Ceia e não ter a disciplina de cumprir aquilo. A palavra de Deus ela é clara quando diz, ser fiel até a morte. Não é ser fiel até um determinado tempo. Essa frase usamos muito até no casamento, quando eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Não estou ali determinando um fim. Morreu, pronto, agora acabou o casamento. É claro, é uma coisa bem lógica. Mas essa frase, quando a gente fala até a morte, como é escrito nas Escrituras Sagradas, isso envolve uma disciplina, quer dizer, perpétuo, para sempre, eterno. Vai durando, durando e durando. E disciplina é assim. Se você começa uma coisa e não prossegue, você tende a dar errado naquilo que você propôs desde o início. Por que muitas empresas não conseguem subir na vida, não conseguem progredir? Exatamente por isso. Porque, infelizmente, essas pessoas elas querem vencer na vida, mas quando se encontram com uma dificuldade, e subir é uma dificuldade, observe o próprio corpo. Você vai subir uma escada, é mais fácil? Ou é mais difícil do que descer? A gravidade te ajuda a descer. Inclusive, você pode até vir rolando pela escada. Mas para subir, é necessário um impulso mental. Seu corpo dando ordem, a sua mente dando ordem a seu corpo, sua mente dando ordem a seu corpo, para você forçar a perna para levantar e subir um degrau. Levantar a outra perna e subir outro degrau. Levantar a outra perna e subir o degrau. E se a escada for muito íngreme, usar as mãos para segurar o corrimão. A vida é assim. E dentro do que nós estamos aprendendo, dentro das visões de águia, já nos prepara para esse conhecimento e essa disciplina que nós vamos aprender no livro Mentes Negativas Anulam a Fé. Está chegando. Provavelmente dia 12 de junho vamos começar esse estudo. Qualquer coisa, nós vamos estar cientes, recebendo a orientação e a cobertura apostólica. Porque tudo que nós fazemos vem debaixo de uma direção. É isso que tem sido errado para muita gente. Querem fazer o que eles querem, o que acham melhor. Eu acho melhor começar aqui, eu acho melhor deixar para depois. Não é o achar melhor. Em uma empresa, se não tiver um cabeça, a empresa não vai progredir. Numa família, se todos quiserem fazer o que querem, essa família não vai para frente. Tem que ter um cabeça. Tem que ter alguém que determine e mostre, olha, nosso objetivo é esse. Nosso Deus já nos mostrou isso nas Escrituras Sagradas, todas as vezes que o povo de Israel precisava avançar, ele levantava um homem, levantava uma mulher para ficar à frente e liderar o povo. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Débora, e é assim até hoje
Quando Jesus escolheu seus discípulos, os transformou em apóstolos, e apóstolos revelados como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Adelino de Carvalho, como a apóstola Sol, Daniela Carvalho, que não foram levantados por homens ou por si mesmos, mas por uma direção dada por Deus, e nós vemos isso através das suas obras. Agora vamos entrar nas visões de águia? A próxima visão de águia, semana passada nós tratamos 3 visões. Você vai agora lá no livro e procura a 4ª visão de águia. Qual página que está, bispo? Eu vou deixar você procurar. Essa visão de águia, ela diz assim: a mente e a fé, 2 forças influentes em nossas decisões e jornada pela vida. Eu quero contar uma situação onde uma senhora, ela disse assim: eu não tenho fé para sacrificar. E alguém disse para ela: mas eu tenho fé por você. Eu vou sacrificar. E a pessoa sacrificou por aquela mulher. O interessante é que a mulher não foi abençoada. Quem disse ter fé era a irmã desta pessoa. E esta pessoa sacrificou, acreditou, e por incrível que pareça, a bênção não foi para a que precisava, mas foi para aquela que sacrificou, que contou o testemunho do que Deus fez na vida dela. Mas aquela que não creu e que recebeu o sacrifício da outra, que fez porque queria realmente ajudar e acreditava, ela não recebeu nada. Porque a fé é individual. Você precisa crer. Como alimento. Eu não vou alimentar por você. Eu posso levar a comida até você. Eu posso preparar o alimento. E é isso que o profeta de Deus faz. Ele prepara o caminho para a pessoa poder fazer a sua parte. E não adianta eu dizer para você que, olha, não precisa fazer nada. Basta ficar na igreja que eu vou fazer tudo por você. Você vai ser abençoado porque eu vou lutar e vou fazer tudo por você. A intercessão, ela vai até um certo ponto. Eu posso interceder como o centurião intercedeu pelo servo dele. Chegou até Jesus e disse: com uma palavra do Senhor, meu servo será curado. Jesus curou. Mas e daí? E agora em diante? O centurião continuaria vivendo incessantemente pedindo em favor daquele servo? Vai chegar um momento em que o servo terá que procurar a Jesus. Já curado, através do centurião que pediu a cura, então agora é a hora dele buscar. É como a família. A sua família é tão importante para você e você precisa interceder por ela. Mas não se engane. Quando o seu filho, quando a sua filha, quando o seu marido, quando a sua esposa tiver um momento onde ele tiver que escolher, será o momento dele, o momento dela. É difícil dizer isso, é difícil aceitar isso, porque a gente quer o bem para todos. Mas a salvação, ela é individual. A fé, ela é individual. Por isso o apóstolo diz nessa visão de águia, a mente e a fé. Não são as mentes, é a mente. Você, crendo, você tem um poder de influenciar tudo o que você vai fazer na sua jornada. É o que acontece com o conhecimento. Quando você recebe o conhecimento, lembra o que eu falei agora há pouco, não basta o conhecimento se não tiver a disciplina para aplicá-lo. O foco na estratégia certa para vencer na batalha. Por isso os profetas e profetisas estão em constante ligação e conexão com o apóstolo. Porque eles recebem o conhecimento, recebem a direção e cada profeta de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, vai à luta e vai em frente. Agora aquele que não está disposto a crer, que na mente dele vem dúvida, vem medo, vem tudo de ruim, ele fica pensando no que os outros estão falando e não no que a palavra revelada de Deus diz, no que o apóstolo ensina.
Então ela começa a seguir um outro caminho. A mente se desvirtua da fé e então a pessoa começa a sair do lugar que Deus a colocou. Quem cai, caiu porque a sua mente se desconectou da fé verdadeira. Não foi porque, simplesmente por causa do pecado. O pecado todos nós cometemos. Mas tem que prestar atenção. Tem erros que você não pode cometer. Principalmente no que diz respeito à fé. Davi errou. Deus o perdoou e continuou sendo chamado homem segundo o coração de Deus. Quem sou eu para julgar Davi? Quem julga é Deus. E quem viu o arrependimento e a mudança no coração de Davi foi Deus. E as consequências, quem pagou foi o próprio Davi. Mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso depois. Próxima visão de águia. O mundo espiritual é uma disputa de forças espirituais. Vence quem é mais forte. Isso é uma coisa bem lógica se formos olhar pelo lado natural. Numa luta, quem vai vencer? Aquele camarada despreparado que entra no ringue sem alimentar, ele não alimentou direito, ele não exercitou, está com os músculos flácidos, não sabe a estratégia para vencer, não está pronto para vencer. E o que acontece? O inimigo, o adversário muito mais forte e preparado estrategicamente, vai simplesmente com um golpe derrotá-lo. Lembrando da apóstola Sol, quando ela disse uma coisa: tudo nós podemos vencer. Eu gravei essa frase que a apóstola Sol trouxe. Pois nossa força está em Deus, enquanto estivermos nele. Então não basta você dizer: sou forte, eu vou vencer. Os fortes vencem, mas os fortes vencem debaixo da força poderosa de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas antes disso diz: submetei-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Aí vem: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Próxima visão de águia. O medo de perder rouba de você a oportunidade de vencer desafios e chegar lá. O apóstolo, ele nos revelou recentemente, em uma mensagem, em uma transmissão, os perigos da timidez. Uma pessoa tímida perde demais na vida. Perde porque perde oportunidades. Imagine um homem tímido, apaixonado por uma mulher e vê que aquela mulher pode ser a mulher dos seus sonhos e fazer dela uma mulher honrada, feliz, e os dois juntos manterem um relacionamento, criarem uma família. Mas ele tem medo de se aproximar dela e conversar com ela. Até que outro venha, fique namorando, noivando e depois case com ela e ele perdeu a oportunidade. Ou aquele que tem medo de ir abrir uma empresa porque ele tem medo de não dar certo. E isso eu estou falando apenas pelos âmbitos naturais. Espiritualmente ainda é mais grave. A palavra de Deus, ela afirma que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E compara os tímidos, a timidez, junto às abominações, como homicídios, idolatria, avareza. Por quê? Porque a timidez te impede até mesmo de falar com Deus, de voltar, de fazer sua parte com Deus, de servir a Deus. O apóstolo, ele sempre afirma: é seguir em frente e nunca recuar. O tímido, ele não vai para frente. Ele tem medo de ir e não conseguir vencer. Esse medo é demoníaco. É algo que o diabo incita através de imagens, notícias. Estamos ouvindo agora falar muito sobre o final dos tempos. O mundo está acabando. Olha quantas tragédias estão acontecendo, quantas guerras estão acontecendo. Só que eles não estão entendendo a revelação dada por Deus, que estes são apenas sinais. É o tempo do fim. E estamos vendo esses sinais.
Aí a pessoa fica tão concentrada em saber quem é o anticristo, em saber quem é a besta, em saber quando será o arrebatamento, quando vai acontecer isso, quando Jesus vai voltar. Espera aí. Inclusive tem muita gente já anunciando que Jesus vai voltar agora no mês de setembro. Eu vi uma reportagem de um religioso que diz que em setembro Jesus vai voltar. Olhe bem, deixa eu te falar, ninguém sabe o dia nem a hora. Porque não é para a gente saber, é para preocupar com a sua vida espiritual, é para preocupar com você e com as pessoas que precisam de salvação. É para preocupar em fazer o que tem de fazer. Sabe aquela pessoa que ela fica olhando para o relógio esperando a hora para ela poder ir embora do trabalho? Ela não consegue produzir nada, porque ela fica tão focada olhando para o relógio. Nossa, não dá, estou esperando às 6 horas da tarde para ir embora para casa. E ela fica tão focada, olhando toda hora para o relógio, que ela esquece de produzir, acaba fazendo mal feito. É a mesma coisa com o foco que Satanás quer tirar de você. Ele quer tirar de você o foco da sua família, o foco do reino, e fazer você olhar para as tragédias do mundo, para as derrotas do mundo. Ele quer fazer você desviar dos focos dos seus verdadeiros inimigos, aqueles que querem te derrubar, inclusive você mesmo. Às vezes praticando coisas que deveria parar de praticar. Preste muita atenção. Próxima visão de águia. Não tem chance para o inimigo. É vencer, vencer ou vencer. Não abra mão do poder que Deus te deu. E nisso eu pego essa frase que foi falada pela nossa bispa Bárbara Barcelos, certo tempo atrás. Você foi escolhido por Deus. Seja fiel até a morte. Você foi escolhido? Aleluia, é vencer. Eu vou. Agora lembra do que nós falamos, do que a gente vai estudar no livro Mentes Negativas Anulam a Fé? Disciplina para ir, ser fiel até a morte. Vou seguindo, até chegar no que eu quero alcançar. Tá bom? Vamos para a próxima visão de águia. O mundo espiritual é regido pelas suas decisões. Só você tem o poder de decidir aquilo que quer e aquilo que não quer para a sua vida. Portanto, a maioria das pessoas que gostam de culpar a Deus pelas tragédias do mundo, pelas coisas que não deram certo, gostam de culpar os outros, agora elas têm que se calar, porque cada um é responsável pelo que faz. O mundo espiritual é assim. Você cria ao seu redor o campo magnético da fé que vai atrair vitória, ou você cria o campo magnético da destruição que vai atrair derrota. Quando você começa a falar o que não deve, a xingar, a reclamar, a murmurar, a lamentar, a andar com quem gosta de murmurar, reclamar. Certa vez eu vi um estudo científico que mostrou o cérebro de uma pessoa muito otimista e de bem com a vida. E o cérebro de uma pessoa que constantemente vem passando por depressão, tristeza e só vê o lado ruim da vida, só sabe lamentar, só sabe reclamar. O cérebro de quem crê é todo iluminado, todo cheio de energia, movimentando os neurônios, enquanto o outro é apagado. Cientificamente provado. Agora, imagine no lado espiritual. Você foi predestinado para vencer. Nós somos predestinados e quando estamos no lugar certo, tudo dá certo. É como uma engrenagem. É como uma engrenagem de um relógio. Sabe aquelas pecinhas do relógio? Se uma daquelas peças for feita de uma forma errada, for colocada de uma forma errada, o relógio não funciona. Num computador, se for colocado aqui um programa que o computador não foi preparado para receber, não vai funcionar. Se você está no lugar errado, e isso é o que muita gente, infelizmente, vive, às vezes está na igreja fraca,
e está vendo que a vida dele está dando errado, a pessoa ela está recebendo só aquela mensagem de que a felicidade só vai vir depois da morte, e que ela tem que aceitar a derrota, que ela tem que aceitar o sofrimento, e que ela não sacrifica, então ela não sacrifica, ela não ora, não busca, não vai à luta, não vai ao Monte Manaim, não acredita no poder de Deus. E o que acontece? Dá tudo errado, porque está no lugar errado. Para finalizar, Deus pega as pequenas coisas do mundo, chamadas de insignificantes, e as coloca por cima, transformando-as em alvo de admiração e honra. Só você tem o poder de decidir aquilo que quer e aquilo que não quer para a sua vida. Mais uma vez, a gente mostra aqui que é você que vai definir o seu caminho e vai definir se vai vencer ou não. É Deus que vai definir. Não, Deus já colocou tudo pronto para você só decidir. Você tem livre-arbítrio. Você pode decidir não sacrificar, pode decidir não ser fiel, pode decidir não orar, pode decidir não servir a Deus, pode decidir não ter nenhuma vida com Deus. A decisão é sua. Mas você esteja preparado para enfrentar as consequências. Como você pode decidir ficar em casa de pernas para o ar, sem trabalhar, você vai ter como consequência uma vida miserável, porque não vai ter dinheiro entrando. Ou você pode decidir que não vai comer mais, ou não vai alimentar mais coisas saudáveis, vai comer só porcaria. Seu corpo vai cobrar isso de você. Pode decidir que não vai tomar mais água, seu corpo vai cobrar isso de você. Mas se você decidir fazer o certo, vai dar certo. Medite nessas visões de águia e concentre. Semana que vem a gente já vai fazer uma preparação para nós entrarmos no novo livro do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Adquira o livro, e se você não adquiriu ainda, fale ainda com o profeta, com a profetisa no seu santuário, adquira o livro, leve a sua família a adquirir o livro e ir no santuário para se preparar. Possivelmente, dia 12, a gente vai dar início ao estudo. Qualquer coisa, você vai ser avisado dentro das redes sociais e nos grupos, onde a gente vai passar para você a visão do início desse estudo poderoso que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Que o Espírito de Deus te abençoe e que esse estudo seja tremendo e forte na sua vida, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, forte abraço, paz e luz.